Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo, não é uma reflexão, é um estudo da palavra do Senhor para o nosso crescimento espiritual e edificação no Senhor. Então vamos para o nosso estudo de hoje, que tem por título: qual a diferença entre a Páscoa dos judeus e a dos cristãos? Qual a diferença entre a Páscoa dos judeus e a dos cristãos? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma semana que já está terminando, pelo que foi comemorado, relembrado neste final de semana, sexta-feira, está sendo hoje, amanhã, que é a morte e ressurreição do teu Filho, o sacrifício que ele fez por nós naquela cruz, para nos tirar das mãos do maligno e nos trazer para a sua presença. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor fez por nós e tem feito e fará. Agora me ajude a levar a tua mensagem para todos aqueles que querem ouvir e que entendam e cresçam espiritualmente. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos para o estudo, né? Qual a diferença entre a Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos? Há uma grande diferença entre a Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos. Para os judeus, a Páscoa é uma lembrança, né? É uma celebração que relembra a libertação dos judeus da escravidão no Egito e das mãos do faraó. Para os judeus, a Páscoa é isto, né? Para os cristãos, a Páscoa é um memorial, não da libertação fisicamente de uma nação, das mãos de outra nação, como foi Israel, né? Mas é um memorial do que fez Deus para libertar a humanidade das mãos do diabo. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja lançado para sempre no lago de fogo, mas tenha a vida eterna. Foi na festa da Páscoa onde um cordeiro era sacrificado e o seu sangue derramado para que outras vidas fossem salvas da morte. Isto aconteceu no Egito. Os judeus, naquele tempo chamado de hebreus, teriam que comer um cordeiro assado com ervas amargas e tudo aquilo que Deus mandou eles fazerem. O sangue desse cordeiro teria que ser passado nos portais das suas casas para que o anjo da morte não entrasse nessas casas e tirasse a vida do primogênito daquela casa, seja de pessoas ou de animais. Então, o cordeiro teria que morrer para dar a vida a outras pessoas, a outros seres, não só pessoas, mas animais também. Então, o Cordeiro de Deus foi sacrificado e comido a sua carne e o seu sangue passado nos portais das suas casas. Foi na festa da Páscoa onde um cordeiro era sacrificado e o seu sangue derramado para que outras vidas fossem salvas da morte. Esta festa dos judeus, que tinha um grande significado espiritual,
não somente físico, como foi no Egito, ela representava não somente a libertação dos judeus da escravidão do Egito e do domínio do faraó humano, né? Mas também ela tinha um significado mais importante, que era a libertação espiritual para toda a humanidade. E esta libertação era espiritual. No mundo espiritual, o Egito representa o mundo, representa a terra, representa as nações. E o faraó representa Satanás. Preste atenção. O cordeiro que era sacrificado fisicamente nesta festa representava o Cordeiro de Deus, que no mundo espiritual já havia sido crucificado, já havia sido sacrificado como oferta a Deus, desde que este mundo, governado pela serpente, se manifestou, apareceu, surgiu. Aqui no Apocalipse 13:8 nos diz o seguinte: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, no Apocalipse 3:8, Apocalipse 3:8, nos diz que desde quando Adão e Eva desde que Adão entregou o governo do mundo para o diabo governar, devido ao seu pecado e à sua falta de arrependimento. Você vai ver isso em Gênesis 3, do 6 ao 13. Adão e Eva pecaram, morreram espiritualmente, né? Mas Deus foi lá falar com Adão para que ele se arrependesse, confessasse o seu pecado a Deus e voltasse a ser religado a Deus. Mas Adão não se arrependeu. Ainda culpou Deus de ter dado para ele aquela mulher que levou ele a comer o fruto. Quer dizer, ele jogou a responsabilidade dele para a mulher jogou para a serpente. Quer dizer, nem Adão nem Eva se arrependeram do seu pecado, não reconheceram o seu erro e não puderam ser religados logo ao Pai Eterno. Então este mundo de matéria apareceu, pois antes do pecado Adão andava na direção do Espírito de Deus. Então este mundo de matéria, este mundo de pecado governado por Satanás, só passou a existir depois do pecado, porque o homem saiu do Espírito de Deus para o espírito do diabo, fez igual Saul lá no Velho Testamento. Saul estava na direção do Espírito de Deus, mas ele saiu do Espírito de Deus para o espírito do maligno. Por quê? Porque Saul desobedeceu a Deus, dando lugar ao diabo na vida dele. E o Espírito Santo saiu da vida de Saul e veio morar nele o espírito do maligno. E é assim que acontece quando a pessoa está na desobediência a Deus. Pois antes do pecado, Adão andava na direção do Espírito de Deus, andava na obediência, andava na palavra, andava na comunhão com Deus. Mas quando ele pecou, ele saiu desta comunhão, deixou de andar no Espírito de Deus para andar no espírito do maligno. Saiu da obediência à palavra de Deus e passou a obedecer o diabo.
Então, o que foi que aconteceu? Ele morreu. Ele vivia na obediência às leis de Deus, mas ao quebrá-las, ele saiu delas. Adão enxergava com os olhos espirituais. Por isso, tudo era muito bom, pois não existia o pecado. Os olhos carnais de Adão e Eva eram fechados, pois eles não haviam pecado ainda. Então, antes do pecado, eles viviam na presença de Deus, na santidade, na obediência, na direção do Espírito. O Espírito falava com eles e eles seguiam. Mas depois que eles resolveram obedecer à serpente, o Espírito de Deus saiu deles, deixou de dirigir eles, e eles passaram a ser dirigidos pela serpente, pelo maligno, por Satanás. O casal se alimentava espiritualmente somente da árvore da vida, que era toda a palavra de Deus. Então, a árvore da vida representa toda a palavra de Deus. Não se alimentava da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal era uma prova do amor de Adão. Quer dizer, Adão não se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal, era uma prova do amor de Adão e Eva a seu Deus, a seu Pai eterno, a seu Criador. João 14, 23, Jesus diz, não é? Vou ler bem aqui, mais uma vez. João capítulo 3, versículo... Aliás, João capítulo 14, versículo 23. 14 e 23 nos diz o seguinte. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, aquele que ama a Jesus, que é a palavra, ele guarda a palavra. Aquele que ama a palavra, que é Cristo, ele vai obedecer essa palavra. E a palavra que é Cristo, na pessoa do seu Espírito Santo, e o Pai Eterno, o Espírito de Cristo, vem morar dentro desta pessoa. É isso que Cristo está dizendo. E era assim que era antes do pecado. Adão andava na direção do Espírito. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal seria se tornar inimigo de Deus, do seu Pai eterno, do seu Criador. Por quê? Porque é a desobediência. A árvore do conhecimento do bem e do mal são os mandamentos de Deus que não podem ser quebrados. Se forem quebrados, se forem desobedecidos, você morrerá espiritualmente. Você está dando legalidade a Satanás a governar a sua vida. Sempre foi assim desde o princípio, desde Adão e Eva. Por isso não devemos quebrar os mandamentos de Deus. E se por acaso quebrarmos, devemos imediatamente fazer o que João diz, lá em 1 João 9, confessar os nossos pecados a Cristo, e Ele nos perdoará, e Ele nos limpará. Nós ainda somos pecadores e quebramos os mandamentos de Deus, mas é preciso fazer como João diz, imediatamente, corrermos confessando o nosso pecado a Cristo, para que Ele nos perdoe e nos limpe o pecado. Não ficar com esse pecado no nosso
no nosso corpo, na nossa vida. Aqui em Romanos 5:10 nos diz o seguinte: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós éramos inimigos de Deus. Quer dizer, quando nós quebramos os mandamentos de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus, porque estamos indo contra a sua palavra. Mas quando reconhecemos o nosso erro, confessamos o nosso pecado a Cristo, Ele nos perdoa e nós nos tornamos novamente em comunhão com o Pai. Nós temos que entender uma coisa, meus irmãos: na hora que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. E precisamos imediatamente nos humilharmos e confessarmos o nosso pecado para voltar à nossa comunhão com o Pai. Comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era deixar de andar na direção do Espírito Santo de Deus e no mundo espiritual, para andar na direção do diabo e ter os olhos espirituais fechados e os olhos carnais abertos. Efésios 2:2. Então vamos ver o que é que diz lá Paulo em Efésios 2:2. Efésios 2:2. Paulo nos diz o seguinte. Efésios 2:2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, nós andávamos neste espírito do diabo, na direção que o maligno dava. Aquele que não tem Deus, aquele que não quer obedecer a palavra de Deus, ele vive sendo guiado pelo espírito do maligno. E as obras que ele pratica é as obras da carne. Por quê? Porque os olhos espirituais de Adão lá no Éden foram fechados. Porque o Espírito de Deus abandonou. Porque ele deixou de se alimentar da palavra de Deus para se alimentar da palavra da serpente. Quando em Gênesis 3:6 Adão e Eva pecaram e em Gênesis 3:7 os seus olhos carnais se abriram, pois os olhos espirituais se fecharam. Então, se os olhos carnais se abrem, os olhos espirituais se fecham. E lá no Éden aconteceu isso. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus comendo o fruto que Deus proibiu, os olhos espirituais deles, que andavam no Espírito de Deus, se fecharam. Já não havia se fechados, pois eles não andavam mais na direção do Espírito Santo de Deus, mas na direção do diabo. Então, em Gênesis 3, do 8 ao 13, Deus foi até Adão e Eva, para que eles, arrependidos, confessassem o seu pecado a Deus e fossem religados a Deus, mas nem Adão, nem Eva se arrependeram. Eles não reconheceram o seu erro, o erro deles, e até jogaram a culpa do seu erro em outras pessoas. Adão jogou a culpa do erro dele em Eva e em Deus. E a Eva jogou a culpa do erro dela na serpente. Eles não admitiram o seu erro, eles não se humilharam diante de Deus, eles não confessaram o seu pecado, eles não se arrependeram.
e foram expulsos do Éden. E assim são todos aqueles que não admitem que estão errados. Se não se arrependem, não vai haver mudança. E se não houver mudança do seu pecado, eles também não serão perdoados. Então nós temos que entender uma coisa. Nós temos que reconhecer que somos errados. Como Adão e Eva não se arrependeram do seu pecado, não deram outra alternativa a Deus, a não ser expulsá-los do Éden de Deus, onde eles viviam na direção do Espírito de Deus e na obediência à palavra de Deus. Então, Deus foi lá, deu uma chance para eles, mas eles não quiseram. No Éden de Deus não pode ficar pessoas que se alimentam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela já está dizendo bem e mal. Então ela se alimenta do mal também, da palavra da mentira. E quem se alimenta da palavra da mentira não pode estar no Éden de Deus. Por isso Deus expulsou Adão e Eva do jardim. O homem e sua mulher e todos os seus filhos, toda a sua descendência, toda a humanidade, saíram do espiritual para o material. Saíram do bom, do bem para o mal, dependendo da sua escolha, da escolha deles neste mundo. Por quê? Porque neste mundo de matéria que vivemos, o mundo é material, onde os olhos material da pessoa foi aberto, porque é os olhos carnais. Neste mundo, os olhos que são abertos são os olhos carnais. A não ser que a pessoa volte ao espiritual, volte a andar no Espírito de Deus. E para acontecer isso, ela tem que ter Cristo, a palavra de Deus. Ela tem que andar novamente na palavra, tem que se alimentar da palavra. Por isso, Cristo diz lá em João 6, do 50 a 58, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Então, você tem que voltar a comer o fruto da árvore da vida. Você tem que se alimentar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem que beber o sangue do Cordeiro. Mas o que é isso, irmã? Eu tenho que matar um cordeiro e comer a carne dele, beber o sangue? Não. Aquele cordeirinho da Páscoa que os judeus relembram ou comemoram ou esperam, que é o seu Messias, ali representava o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Então, como a Bíblia mesmo diz, em João 1,14, e o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? O Verbo é a palavra. A palavra de Deus se tornou carne, se tornou uma pessoa, se tornou o templo de Deus, se tornou a morada de Deus neste mundo. E esta carne, que também é chamada de cordeiro, ela tem que ser comida, ela tem que ser vivida, ela tem que ser obedecida. O sangue desta carne, que é a vida do corpo, tem que ser bebido para limpar os pecados, para nos justificar. Por isso, Cristo deu a vida dele. O homem, no Éden, comeu o fruto da árvore da vida, mas também comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fruto que mata o homem e toda a humanidade. Mata não, matou, não é? Toda a humanidade. Pois este fruto é a quebra das leis de Deus.
Então o homem antes do pecado comia o fruto da árvore da vida. E depois comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é a quebra das leis de Deus. Significa que ele quebrou as leis de Deus e não pôde mais comer o fruto da árvore da vida, só se ele se arrepender, confessar o seu pecado a Deus, receber o perdão, a justificação para voltar a comer o fruto da árvore da vida, que é a palavra de Deus, que é Cristo. Então, Cristo, a palavra que se tornou uma pessoa, tem que ser comida, tem que ser vivida, tem que ser estudada, tem que ser mastigada, tem que ser meditada, tem que ser obedecida. Então, toda a humanidade, foi morta pela palavra da serpente. Pois este fruto é a quebra das leis de Deus, que é a desobediência, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é a desobediência à palavra de Deus. E comê-lo ou quebrá-los é morte certa. Pois seria o homem sair da presença de Deus para andar na presença do diabo. Seria sair da direção da palavra de Deus e andar na palavra do diabo. Nós temos que entender o seguinte: existe duas palavras. A palavra da verdade, que é Cristo, e a palavra da mentira, que é Satanás. E estas duas palavras lutam entre si para alcançar o ser humano. Como não é permitido servir a dois senhores, pois eles têm palavras e mundo diferentes, então a pessoa tem que escolher um dos senhores para servir. Ou Deus, ou Mamon, ou Satanás, Mateus 6:24. Então, existe duas palavras. Existe dois senhores. Existe a palavra da verdade, que é Cristo, e existe a palavra da mentira, que é Satanás. Não podemos servir os dois. Não podemos servir a Deus e o diabo. Não podemos servir a Deus e Mamon. Ou você serve a Deus comendo a sua palavra, vivendo na direção do Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus, ou você vive na palavra da mentira, do engano, e fazendo aquilo que o diabo quer, como Jesus diz em João 8:44. Vocês são filhos do diabo e vocês querem agradar o pai de vocês. Ele foi homicida desde o princípio. Ele é mentiroso e não se firmou na verdade. Ele é mentiroso. Então, em Gênesis 3:6, Adão escolheu a serpente e se tornou inimigo de Deus e foi expulso da presença de Deus e do mundo espiritual para este mundo material. Então, Adão escolheu obedecer à serpente, obedecer à palavra da mentira, do engano, e abandonou a Deus. E saiu da direção do Espírito de Deus, do mundo espiritual. Os olhos espiritual dele e de Eva foram fechados. E foram abertos os olhos terrenos, os olhos da matéria, os olhos do corpo. E foram expulsos do mundo onde eles viviam, no Éden, que era o mundo onde eles tinham comunhão com o Pai, onde era um mundo delicioso, pois estavam na presença de Deus. Foram expulsos para este mundo de matéria, de engano, de imundice, de pecado, de tristeza, de dor. Por quê? Por causa do pecado. Os olhos da carne foram abertos.
E esses olhos da carne, Paulo chama de obras da carne, né? Que é tudo que não presta. Em Gênesis 3, do 22 ao 23, Deus, ele expulsa, né? Ele expulsa Adão e Eva. Então, Adão e Eva não podiam permanecer no Éden de Deus, pois lá só pode estar aqueles que se alimentam apenas da árvore da vida. Ou melhor, somente aqueles que vivem na direção do Espírito Santo e se alimentam da verdade que é Cristo. Então, no Éden de Deus, Éden é lugar de delícias, é lugar de prazer, é lugar de alegria, de estar na presença de Deus. E a mentira e o engano não pode estar lá. Adão foi expulso do lugar onde existia somente a palavra da verdade, como alimento para ele. Foi expulso deste lugar para um lugar onde existia a palavra da verdade, que é o bem, mas também a palavra da mentira, que é o mal. Por isso a árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o bem é a palavra de Deus e o mal é a palavra da mentira e do engano. E é este mundo que vivemos. Tem a palavra de Deus, mas tem a palavra do maligno. E aquele que escolhe a palavra do maligno vive no engano e na mentira e na direção do espírito de Satanás. Aquele que escolhe a palavra de Jesus, a palavra de Deus, vive na verdade, na vida e caminhando para o céu. Jesus diz em João 3,19, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a luz é a palavra de Deus, que se tornou um ser humano. E ela veio a este mundo. Mas os homens rejeitaram e rejeitam. Os homens rejeitam a palavra de Cristo, ou a palavra Cristo, porque Cristo é o Verbo encarnado. Ele é essa luz que alumia o nosso entendimento para mudarmos de direção, para mudarmos de vida, para sairmos do engano para a verdade. Mas os homens amaram mais as trevas, amaram mais a mentira, amaram mais o engano, gostam do pecado, gostam de praticar as obras da carne. Eles não querem vir para Deus para mudar, eles não querem mudar a sua maneira de viver. O ser humano tem que escolher uma destas palavras para se alimentar, pois na eternidade, para onde todos nós iremos, a pessoa só poderá se alimentar de uma destas palavras, como era no Éden de Deus. Então, quando a gente sai desta terra, nós temos lugar determinado para ir. Dependendo da nossa escolha neste mundo, o nosso lugar está reservado na eternidade. Se você escolheu a palavra da verdade, que é Cristo, se você anda nesta palavra, se você obedece à palavra, se você é guiado pelo Espírito Santo, que é a mente de Cristo, se você tem Deus no seu coração, então você vai para onde Deus, você vai para o céu, você vai para o Éden de Deus. Mas se você rejeita a palavra da verdade, que é Cristo, e você quer a palavra da mentira, que é Satanás, então você vai para o lago de fogo, para a condenação eterna, onde o diabo também vai estar, porque ele já é condenado ao lago de fogo. Mas somente no Apocalipse 20, 10, é que ele vai ser lançado no lago de fogo. Então Jesus diz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, a palavra da verdade veio ao mundo,
Ela veio alumiar os pensamentos, o entendimento da humanidade. Mas a humanidade rejeitou. Os homens preferiram mais as trevas, mais a mentira, mais o engano, do que a luz, do que a verdade. Porque as suas obras são más. Eles praticam as obras da carne. Eles estão na carne, eles não querem abandonar a carne. Eles não querem abandonar o pecado, não querem abandonar a prostituição, não querem abandonar os vícios, não querem abandonar o crime, não querem abandonar o roubo, a mentira, o ódio e tudo mais. Em Gênesis 3,15, Deus já fala da semente da serpente e o descendente da mulher. Então, em Gênesis 3,15, Deus já fala disso, descendente da mulher, que é a palavra da verdade, que é Cristo, o verbo ou palavra que se encarnou e veio a este mundo como luz para um mundo que estava nas trevas, pois estava na palavra da mentira, na palavra do engano. João 1,5. João 1,5. Em João 1,5 diz o seguinte, acho que todos já conhecem esse texto, né? Diz assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, a luz resplandece nas trevas. A luz é Cristo, a palavra que se encarnou. E ela resplandeceu neste mundo. Ela brilhou neste mundo. E aqueles que a querem como o seu Deus, o seu Salvador, estes são alumiados e sai da mentira, do engano. Aqui em Isaías 9,2 nos diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. O povo que andava em trevas, escuridão, andava na mentira, no engano. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. A luz brilhou, a luz veio em forma de homem para tirar os homens das trevas, que é o pecado, que é a mentira, que é o engano. Mas como Jesus diz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica, que faz o mal. Deixa eu ver bem aqui, João 3,20. João 3,20 nos diz o seguinte: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Porque todo aquele que faz o mal, que pratica a maldade, que pratica o pecado, que desobedece a palavra da verdade, ele aborrece a luz não se agrada dele, porque ele está quebrando a lei de Deus, está quebrando a palavra de Deus, está na desobediência. E não vem para a luz, ele não vem para a luz, ele não quer saber da luz. Por que ele não quer? Para que as suas obras não sejam questionadas. Ele não gosta de que a luz questione as obras maus deles. Eles não querem que a luz revele o erro deles. Eles não querem ser questionados. Por isso eles não vêm para a luz, que se vier para a luz tem que mudar. Tem que haver a mudança. Seja bem-vinda, Chaga, que o Senhor te abençoe e te guarde. A luz veio a este mundo em forma em forma humana, para que os humanos que vissem
ou melhor, que viviam nas trevas da mentira e engano, vendo a luz, a palavra da verdade, saciassem, ou melhor, saíssem das trevas da palavra da mentira, do engano, para a palavra da verdade, para receberem o perdão dos seus pecados, mediante o seu arrependimento, o seu reconhecimento do seu erro diante de Deus, coisa que Adão e Eva em Gênesis 3, do 8 ao 13, não fizeram. Então, se a pessoa não se arrepender de verdade, não vier a Deus, a Cristo, arrependido dos seus pecados, pedindo perdão, para que haja a mudança de vida, então eles não serão perdoados. João 3, do 19 ao 20, Cristo nos diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Eles não querem que a verdade questione os seus erros. Eles ficam furiosos quando a verdade questionam os seus erros. Eles não querem mudar. No Apocalipse 13, 8, nos diz que todos aqueles que irão adorar a besta são todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E também nos diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, deste mundo material, do mundo governado por Satanás. Então nós temos que entender o seguinte: existe dois mundos. O mundo que Deus criou, que tudo era muito bom, onde Adão vivia nu e não se envergonhava, porque não existia pecado. E ele foi expulso deste mundo, onde o homem vivia na direção do Espírito de Deus, onde o homem vivia fazendo a vontade de Deus, onde o homem vivia feliz com o seu Criador e com a sua criação. Ele saiu deste mundo onde o espírito dele era guiado pelo Espírito de Deus e vivia na obediência a Cristo. Mas ele saiu deste mundo porque ele abandonou a palavra da verdade, deixou de comer da árvore da vida para comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o mal é a mentira, a palavra da mentira. E ele foi expulso do Éden para este mundo de matéria, porque os olhos espirituais dele foi fechado, porque o Espírito Santo deixou de guiá-los para ele abrir os olhos terrenos, os olhos materiais, porque agora quem ia guiar eles era a serpente, era o espírito do maligno. Então nós temos que entender isto. Então no Apocalipse 13, 8 nos diz que todos aqueles que irão adorar a besta, a serpente, são todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro é o livro da vida de Cristo. Aquele que tem a palavra de Cristo, segue a palavra de Cristo e vive na palavra de Cristo. E também nos diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação, ou melhor, foi morto desde a fundação do mundo. Ele foi morto desde a fundação deste mundo de matéria, do mundo material, do mundo governado por Satanás. O mundo onde os olhos se abriram dos homens, olhos materiais, os olhos terrenos se abriram e foram fechados os olhos espirituais.
Os olhos espirituais é os olhos do nosso espírito que eram guiados pelo Espírito Santo para se abrir os olhos terrenos, os olhos da alma, os olhos da nossa carne, para ser guiado pelo espírito do diabo. Então, os olhos materiais se abriram e se fecharam os olhos espirituais. Então, mundo onde os olhos que se abriram do homem são os olhos carnais, que Paulo chama das obras da carne. O Cordeiro de Deus foi prometido que viria a este mundo para libertar das mãos do diabo a humanidade. Em Gênesis 3,15, nós já lemos muitas vezes, né? Deus diz para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher é a palavra encarnada, é o próprio Cristo, é o Filho de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra que se tornou um ser humano para levar de volta ao Pai Eterno aqueles que a ouvirem e quiserem obedecer. Em Gênesis 3:22, Deus mata cordeiros para cobrir o homem e sua mulher. Isso significava que o Cordeiro de Deus já havia morrido crucificado antes de Deus expulsar o homem e sua mulher do Éden para este mundo de matéria governado pelo diabo. Então, no mundo espiritual, isso já havia acontecido. Porque em Gênesis 3, deixa eu ler bem aqui, Gênesis 3:15, Deus diz assim para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Então a serpente, neste mundo de matéria, ela tem uma descendência. No mundo, no Éden de Deus, ela não tinha descendência. Mas neste mundo de matéria, ela passou a ter uma descendência. Por quê? Porque o homem comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem quebrou a palavra de Deus, ele desobedeceu, ele morreu. E todos os que são mortos são da serpente que é morta. Então, para que ele seja de Deus, ele tem que voltar a ter vida. Por isso, lá em João 3:5 diz que a pessoa, para entrar no reino de Deus, que é espiritual, o reino de Deus é espiritual, para ele entrar de volta neste reino, ele tem que nascer da água e do Espírito de Deus. Ele tem que nascer da palavra, que é Cristo. A água é a palavra. Então, quando a pessoa nasce, ou melhor, reconhece os seus erros, arrependidos, aceita a palavra da verdade, quer ser guiada novamente pelo Espírito Santo, o Espírito volta a morar dentro desta pessoa e a guiar ela novamente para Deus. Mas ela precisa viver de novo, porque senão ela está morta. Se ela continuar morta, ela é guiada pelo morto Satanás. Vocês estão entendendo? Então, por isso, aqui, Deus está dizendo: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente. Semente do diabo é a semente dos mortos. Mortos espiritualmente e mentalmente. A pessoa que é morto mentalmente, ele tem a mente do diabo. E se a mente já foi dominada totalmente, a pessoa é morta. Eu já dei estudo sobre isso. Quando a alma morre, o que acontece?
Jesus, ele disse para um dos discípulos dele: deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Então, a pessoa que não tem Deus é morto. E o morto não vai para o Éden, não entra no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é de morto, é de vivo. Então, todos em Adão morreram, mas em Cristo todos vivem. Porque a palavra de Cristo, ou a palavra Cristo, porque Ele é a palavra, é vida. A palavra de Deus é vida. E quem está nela está na vida, porque voltou a ter comunhão com o Pai. Mas se está na palavra do diabo, está na morte. A mente morreu, o espírito morreu e o corpo vai morrer e vão para o lago de fogo. Por isso Deus diz, a tua semente e a sua semente, a semente da mulher, chamada Maria, que também representa a terra de Israel, a terra antes do pecado, o Éden. Essa semente é Cristo. É Cristo, a palavra encarnada. E ele diz: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Ferir a cabeça da serpente é tirar da serpente o governo que Adão entregou nas mãos dele, do diabo. Este era o ferimento que Cristo, o descendente da mulher, ia fazer com a serpente. Tirar o governo que ele recebeu de Adão através da mentira. Mas ele diz mais, a cabeça, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da serpente. A serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Quando Cristo estava sendo pregado na cruz, ele foi pregado nos pés e nas mãos. Então, ele foi ferido o calcanhar. O que significa isso? Que Cristo iria morrer na cruz para salvar todos aqueles que quisessem voltar a ter comunhão com o Pai eterno. Voltar a ter vida, voltar a obedecer a palavra. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para que a humanidade voltasse ao Pai eterno, teria que haver sacrifício de sangue. E o sangue era o sangue da palavra, que se tornou uma pessoa, que andou pelas ruas de Jerusalém, pregando a palavra de Deus e trazendo todos aqueles que crescem nele como Salvador para o Pai. E ainda hoje ele faz isso. Então, esta semana foi relembrado o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Ontem foi relembrado a morte de Jesus. Hoje, sábado, é como se Cristo estivesse ainda na tumba, né? Mas domingo de manhã cedo, muito cedo, ele ressuscitou. Ele saiu da tumba, ele saiu da rocha para a vida, para a vitória. A morte não pôde detê-lo na sepultura. Ele foi vitorioso e nós que seguimos a ele também seremos. Ele recebeu um corpo glorificado, o corpo que ele tinha junto do Pai. E nós também vamos receber todos aqueles que têm Cristo. Jesus diz que estes, deixa eu ver bem aqui, em Lucas 11, 49, do 49 ao 51, vamos lá, Lucas, capítulo 11, Lucas 11,
49 ao 51, nos diz assim. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, contudo eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Então Jesus estava falando aqui para os judeus, e que Deus iria requerer dos judeus daquela geração todo o sangue dos profetas. Porque aquela geração era a última geração do tempo dos profetas. Porque de Cristo para frente já é uma nova geração, já é um novo testamento, é o tempo da graça. Então o tratamento vai ser diferente. Mas daquela geração que Jesus morreu ali, é a geração do Velho Testamento. Então Jesus está dizendo que aquela geração iria, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo, foi derramado o sangue deles, desde a fundação do mundo, porque o primeiro que morreu, o primeiro profeta que morreu desde a fundação do mundo foi Cristo. Apocalipse 13:8. Foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Gênesis 3:22. Deus matou os cordeirinhos para cobrir o homem, cobrir a nudez do homem, cobrir o pecado do homem, até que a palavra viesse, se encarnasse nesse mundo. Porque no mundo espiritual ele já havia morrido. Meu Deus, que revelação. Para salvar a humanidade desde a fundação do mundo. O segundo profeta a morrer foi Abel. Aqui Jesus diz: desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Porque aquela geração era a última do Antigo Testamento, daquele povo. Então todos iriam sofrer as consequências. Então, desde a fundação deste mundo de matéria que vivemos, Cristo diz que ele iria mandar profetas e apóstolos. Aquela geração iria matar uns e perseguir outros. Então, Deus mandou profetas e apóstolos. Já dei 3 estudos sobre os profetas. Né? E Deus mandou profetas. E eles mataram Paulo, que era um profeta, e também era apóstolo. Mataram Pedro, mataram João também. João, segundo a história, né, foi jogado em um tacho de azeite quente, mas João não morreu assim, ninguém sabe. Uns diz que foi de velhice, não sei. Mas os outros todos foram mortos por esta geração. Mas Deus iria requerer daquela geração
o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado. Jesus diz que estes profetas foram mortos desde a fundação do mundo, deste mundo que Adão e Eva escolheram para ter a humanidade. Este mundo que veio a existir depois do pecado, porque tudo mudou, porque o governante era Satanás. Deste mundo caído no pecado, eles ainda não tinham nem se encarnado nesta terra de matéria, mas no mundo espiritual tudo já havia acontecido. Quer dizer, muitos ou todos não existiam ainda, porque nem o homem e a mulher tinham sido expulsos do paraíso, mas tudo já havia acontecido no mundo material. Só que em cada tempo foi se encarnando e passando a existir neste mundo e cumprindo aquilo que Deus disse. Quando em Lucas 23:46, Cristo morre na cruz, se materializando neste mundo de matéria, aquilo que Deus falou em Gênesis 3:15. Então, quando Cristo morreu, ali se materializou o que Deus disse para a serpente, que a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Com outras palavras, que a serpente iria matar o Filho de Deus na cruz. Quando Cristo morreu, se materializou, se cumpriu esta profecia. E também a profecia de Gênesis 3:22, que o Cordeiro morreu naquele dia, que já tinha morrido em Gênesis 3:22, no mundo espiritual. Quando em Gênesis 4:8, Caim mata Abel, começa a se cumprir aquilo que Cristo falou em Lucas 11, dos 50 ao 51, os profetas sendo mortos. Mas o primeiro que morreu foi Cristo, depois Abel, e depois, em cada época da humanidade, os profetas foram sendo mortos. A palavra de Deus começa a se materializar, ou melhor, a se cumprir, a passar a existir neste mundo de matéria. A palavra de Deus passou a existir, a vir a tomar forma neste mundo de matéria, né? Para os judeus, a Páscoa tem dois significados, o espiritual e o terreno. Eles foram libertos da escravidão do Egito, das mãos do faraó, mas também serão libertos em Zacarias 12:10, das mãos do diabo, né? Já para os cristãos que não são judeus, e não são judeus a maioria, porque existe muitos cristãos que são judeus, né? Mas a maioria são gentios. A Páscoa só tem o significado espiritual, porque cada pessoa, cada cristão vive em uma nação diferente, um povo diferente, né? Então, o nosso significado da Páscoa para nós é o significado espiritual. Então, nós, os cristãos gentílicos, fomos libertos somente das mãos do diabo. E nós relembramos a morte de Cristo até que ele venha para nos levar para a casa do Pai eterno. Então, nós, os gentios, não fomos escravos de outras nações. Os israelitas, sim. Mas nós fomos escravos espiritualmente das mãos do diabo. E esse Jesus nos libertou.
Os judeus estão esperando o Messias para governar neste mundo. Eles não esperam um Messias que será morto para salvá-los do diabo, e sim do domínio dos governos deste mundo. Então, os judeus, eles esperam o seu Messias para que ele os liberte das outras nações, como eles foram libertos lá do Egito. Em João 7,27, os judeus não reconhecem Cristo como seu Messias. Eles sabiam de onde Cristo era, mas segundo eles, ninguém sabe de onde o Messias viria. Vocês podem ler João 7,27, quando eles dizem isto, né? Só que a própria Bíblia revela de onde viria o Messias. Zacarias 9,9 e Miqueias 5, lê Miqueias. Miqueias 5 e os versos do 2 ao 4 nos diz assim: ouvi, montes, a demanda do Senhor. 5:2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha, aqui mais uma vez dizendo que o Messias é desde os tempos da eternidade. Portanto, o entregará até ao termos em que o que está de parto tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Então, aqui já está falando das duas casas de Israel. O restante dos teus irmãos são os judeus que, na grande tribulação, se converterá a Cristo. Aí você pode ler ainda Zacarias 9:9. Muitos também, a própria Bíblia revela de onde virá. Aliás, mas também a Bíblia revela de onde virá o anticristo. A Bíblia revela de onde viria o Messias. Ele viria de Belém, ele nasceria em Belém. Mas a Bíblia também revela de onde viria, ou virá, não é? O anticristo. Isaías 63, os versos do 1 ao 4, os irmãos podem ler. Então, os judeus disseram que ninguém saberia de onde vinha o Messias, mas eles sabiam de onde Jesus tinha vindo. Mas a Bíblia revela que o Messias viria de Belém e Jesus era de Belém. A Bíblia revela de onde vem o anticristo, em Isaías 63, do 1 ao 4. Em Oséias 4:6, Deus diz para os sacerdotes de Israel que o povo dele foi destruído por lhes faltarem o verdadeiro conhecimento das Escrituras, por lhes faltarem as verdadeiras revelações da palavra de Deus, pois os sacerdotes não estavam buscando em Deus este conhecimento para ensiná-los ao povo. Hoje não é diferente. O povo chamado de igreja está sendo destruído pelo mesmo motivo do Velho Testamento e muito mais. Então, os pastores hoje não ensinam a verdadeira palavra. Eles não estão buscando esta revelação no Espírito de Deus, que foi mandado para nos revelar a palavra. É Ele quem nos revela. As pessoas estão atrás das informações humanas.
não em Deus, estão deixando o povo ser destruído. Porque este povo não está ele mesmo. Então nós, cada um de nós, temos a Bíblia na nossa mão. Antigamente o povo não tinha a Bíblia na mão, eram os sacerdotes que ensinavam. Hoje todo mundo tem mais de uma Bíblia, se quiser, em suas mãos. E podem estudar, pode clamar, pode buscar o Espírito Santo para lhe revelar. Eles não estão esperando só os homens que não estão nem aí. Porque este povo não está ele mesmo buscando este conhecimento no Espírito Santo, que mora dentro de cada filho de Deus e lhes revela a palavra da verdade e revela onde está a mentira. Então é o Espírito Santo, através da palavra de Cristo, que nos revela a verdade, que nos revela onde está a mentira, e assim a gente não andará enganado. Então a mentira ou o engano, a palavra da mentira e do engano, o Espírito Santo nos revela, para que os verdadeiros filhos de Deus sejam ensinados na verdade, na verdadeira palavra de Deus, e não aceite a mentira, o engano na sua vida. Então, você, meu irmão e irmã, estude a palavra. A palavra está na sua mão. O Espírito de Deus está dentro de você e é Ele que ensina. Jesus fala isso em João, capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo foi nos dado para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar tudo aquilo que Cristo ensinou. Se você não está tendo esta revelação, porque você não está estudando a Bíblia na direção do Espírito, faça isso. Então a Páscoa tem este significado, tanto para os judeus como para os cristãos. Para nós é a relembrança ou a lembrança, ou a lembrança, o memorial da morte dele até que ele volte. Ele está voltando para levar a igreja. Então nós temos este memorial na nossa mente, no nosso coração, do sacrifício que Cristo fez por nós lá na cruz, da libertação que ele nos deu das mãos do diabo, ele nos tirou das mãos do diabo. A palavra dele alumiou o nosso entendimento e nós entendemos no poder do Espírito Santo e saímos desta escravidão que vivíamos nas mãos do maligno. E isto temos que ter isto na nossa memória, na nossa vida, e sermos gratos a cada dia e nunca esquecer, para nunca desobedecer a Deus. E se desobedecer imediatamente, devemos ir até Ele pedindo perdão. E assim Ele vai nos perdoar. Que o Senhor nos abençoe. Mande esta live para outras pessoas. Dê o seu bonzinho. Compartilhe este vídeo, esta mensagem para outras pessoas, para que elas se fortaleçam no Senhor. E que o Senhor nos abençoe até a próxima live. Até terça-feira.